Você já foi desacreditado por alguém? Já ouviu gente dizendo que você nunca seria nada? Pois é, o Brasil tá cheio de histórias assim, meninos pobres, de famílias simples, que sonhavam em cantar. Mas antes do sucesso, o que eles enfrentaram foi humilhação, rejeição, gente rindo da cara deles, dizendo que nunca iam chegar a lugar nenhum. E ganhar e te ver! Muito bom! Hipnotizou, velho. Eu sei. Vai de novo. Só não fiquei com inveja da sua voz, assim. Vou fazer uma pergunta tradicionalíssima, cara. Quem te deu força pra vir? Mas não canta, né? Precisa aprofundar muito o canto. Hoje não. Teve artista que subiu no palco cheio de esperança e desceu vaiado. Teve quem ouviu de jurado famoso que não tinha cara de cantor. Quem passou fome, dormiu em chão de rodoviária e, mesmo assim, não largou o sonho. Mas sabe o que todos eles tinham em comum? Eles não desistiram. E quando ninguém mais acreditava, eles foram lá e viraram o jogo. Hoje são milionários. Estão nas paradas, fazem shows lotados, têm fortuna, respeito e uma legião de fãs. Essas histórias vão mexer com você, porque talvez lá no fundo você também já se sentiu assim, pequeno, invisível, desacreditado, mas fica até o final, porque cada minuto aqui é um tapa na cara de quem duvida dos seus sonhos e uma injeção de coragem para quem ainda está tentando. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir como a humilhação virou palco e o desprezo virou aplauso. Imagina você ser só um moleque pobre, vindo do interior de São Paulo, com um sonho gigante de cantar e ouvir de cara que você não é bom o bastante. Foi exatamente isso que aconteceu com Thiaguinho. Você não continua na academia? Você, Thiaguinho, não deve ir pra academia. Você pode dar mais? Não, que eu posso dar mais, lógico. Quem continua na academia é... Marcos Vinícius. Tiago André Barbosa, lá de Presidente Prudente. Filho de professores de educação física, criado numa casa simples, ele cresceu ouvindo pagode e escrevendo música escondido no caderno da escola. Sonhava em subir num palco, mas mal sabia ele o que o esperava pela frente. Em 2002, Thiaguinho foi parar no reality musical Fama, da Globo. Era a chance da vida dele. Mas o que rolou? Críticas pesadas, olhares desconfiados e uma eliminação precoce que doeu fundo. Saiu em 4º lugar. E ainda teve que ouvir que talvez cantar não fosse para ele. Muita gente teria desistido ali. Mas Thiaguinho, não. Ele fez diferente. Ele usou aquela dor como combustível. No ano seguinte, 2003, ele virou vocalista do Exalta Samba. E ali começou o verdadeiro show. A voz que foi rejeitada no reality virou trilha sonora de milhões. Valeu, Pimpolhos, tá vendo aquela lua? Era um hit atrás do outro. Quando decidiu seguir carreira solo, muita gente duvidou de novo. Mas ele veio com tudo, fundou sua própria gravadora, lançou álbuns que estouraram nas rádios, nos streamings e nos corações. Hoje, Thiaguinho é muito mais que cantor. É empresário, produtor, referência. Segundo a Forbes, ele movimenta cifras que passam dos 2 bilhões de reais. Sim, bilhões. E quer saber do melhor? Ele nunca esqueceu de onde veio. Em entrevistas, faz questão de lembrar: sou um menino preto, de origem humilde, que acreditou no próprio sonho. De humilhado no Fama a bilionário do pagode, Thiaguinho é a prova viva de que quando o talento encontra a coragem, não tem jurado que segure. Tem gente que nasce com talento, e tem gente que, além do talento, já nasce com vontade de vencer. Esse era o caso de Hugo Henrique, um menino de Barueri. Que desde pequeno sabia o que queria: cantar. Enquanto os colegas de escola brincavam no recreio, ele estava
decorando letra de música e ensaiando com o violão. Com 5 anos já subia em palco e antes dos 18 já tinha mais estrada que muito adulto por aí. Mas foi aos 11 anos que Hugo teve sua grande chance. Participou do Reality Fama The Dance da Globo. Muita gente achou que ele ia estourar ali mesmo, só que não foi o que aconteceu. A participação foi rápida. Ele foi eliminado logo no começo. Um balde de água fria. Hugo, meu velho, tu tá cantando legal, mas tu ainda não tá por um. Tá por um. Por isso eu vou te dar vermelho e tu é homem, não vai chorar. O sonho, por um instante, pareceu escorregar pelas mãos. Muitos ali sumiram. Nunca mais se ouviu falar. Mas Hugo voltou para a estrada. Pegou o fogo, o violão, engoliu o orgulho e começou do zero. No próprio Fama, conheceu Thiago Piquilo e ali nasceu a dupla Hugo em Thiago. A sorte não veio de cara. Vieram os shows em bar, as viagens longas de ônibus, os palcos pequenos, mas também veio um presente do destino, a música Apaixonado, versão sertaneja de Embranato. Quando tocou nas rádios, o Brasil inteiro parou para ouvir. Depois disso, emplacaram 8 segundos, que virou trilha sonora da novela América da Globo. E aí foi um hit atrás do outro. Amo voar, no lugar onde eu moro, desculpe, mas eu vou chorar. A dupla ganhou as estradas do país, mas Hugo queria mais. Com o tempo, decidiu seguir também em carreira solo. E não foi diferente. Continuou compondo, lançando música atrás de música. Em 2023, assinou contrato com a Universal Music, uma das maiores gravadoras do mundo, e lançou o DVD Virada de Chave. O single Quando foi direto para as rádios e entrou em várias playlists de sertanejo. Hoje, Hugo é respeitado. Tem prestígio, agenda cheia e fãs por todo o Brasil. Mas nunca esconde de onde veio, nem das vezes que ouviu não, nem da dor de ser eliminado no início, de ver outros avançando enquanto ele precisava se reconstruir. E tem uma frase dele que resume tudo: a TV não abriu as portas, mas o povo abriu. E abriu mesmo. Agora, se teve menino sertanejo que virou fenômeno depois da rejeição, imagina o que aconteceu com uma menina que também foi eliminada. Mas não abaixou a cabeça, trocou o palco pelo CDJ e virou uma das DJs mais respeitadas do país. Quando Thaís Barja subiu no palco do Ídolos, em 2008, pouca gente apostava nela. Eu acho a sua interpretação bastante introspectiva. Eu acho que para ser um ídolo tem que atingir a massa. E eu não vi nada para atingir a massa aí. Para mim é não. Mineira de Uberlândia, com um jeitinho simples e um timbre marcante, ela chegou longe no programa, mas não venceu. Foi cortada na semifinal, justo quando parecia que o sonho estava quase ali. Para muitos, aquilo ali seria o fim, mas Barja fez o contrário. Usou a eliminação como impulso. Desde os 3 anos, ela dizia que queria ser artista. Tocava violão, compunha, cantava em banda de rock na escola. Mas depois do Ídolos, decidiu seguir um caminho que ninguém esperava: o da música eletrônica. Virou DJ, produtora, e aos poucos foi ganhando espaço em um dos cenários mais fechados e dominados por homens. A virada veio com Sick Sick, em parceria com o Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica no mundo. O som estourou, e aí vieram mais colaborações: Gabe, Vintage Culture, Vocoder. A menina de Uberlândia virou presença certa em grandes festivais. Barja não só tocava, ela produzia, cantava ao vivo, fazia a pista ferver com personalidade e talento. Hoje, é uma das DJs mais respeitadas do Brasil, com músicas nas maiores playlists e presença internacional. Mesmo sem contrato com gravadora gigante, construiu tudo na raça, show por show, batida por batida. E pensar que tudo começou com um não no palco da Record. E se você acha que só aqui no Brasil a artista sofre para conquistar espaço, o próximo caso vai te deixar de queixo caído. Porque lá na Inglaterra, um ruivo franzino também foi rejeitado, chamado de
sem carisma e virou simplesmente o cantor mais ouvido do mundo. Ele era só um menino ruivo, magrelo, com gagueira, óculos grandes e roupas simples. Cresceu numa cidade pequena da Inglaterra sem nenhum glamour, enquanto outros garotos sonhavam em ser jogadores de futebol ou astros de cinema. Ed Sheeran queria apenas cantar, mas o mundo parecia decidido a fazer ele desistir. Desde pequeno, Ed foi alvo de piadas por causa da aparência. "Você nunca vai ser cantor com essa cara", diziam. Na escola, era o tipo de garoto que passava despercebido. Quando subia num palco com seu violão e tentava mostrar o que sabia, era interrompido, ignorado ou simplesmente mandado embora. Em vez de desistir, Ed se afundava ainda mais na música. Passava horas escrevendo, treinando sozinho, gravando demos baratinhas e se apresentando em qualquer lugar que o deixassem subir. Pubs vazios, aniversários, calçadas de estação de trem. E não pense que foi rápido. Foram anos e anos sendo rejeitado por todas as gravadoras possíveis. Um dos executivos chegou a dizer: "Você canta bem, mas não tem aparência de estrela. Ninguém vai comprar sua imagem." Outro foi mais direto: "Você não serve para a indústria. Você não é vendável." Teve até quem zombasse do jeito que ele usava o Loop Station no palco, aquele equipamento que grava camadas de som ao vivo. Chamavam de truque de nerd, de coisa improvisada, mas ele seguiu, sem contrato, sem empresário, sem dinheiro, só com o violão, a mochila nas costas e um sonho insistente. Ed pegava ônibus pelo país, dormia em sofás de amigos, em estações de metrô, às vezes até na rua, só para poder cantar em algum canto no dia seguinte. Até que em 2010 decidiu tentar a sorte nos Estados Unidos. Chegou em Los Angeles sem conhecer ninguém, se apresentou em noites abertas e um dia caiu num evento beneficente que mudaria tudo. Lá estava Jamie Foxx, o ator vencedor do Oscar, que viu aquele menino tímido e se impressionou com a entrega. Foxx levou Ed para sua casa, deu abrigo por semanas e apresentou ele a gente da indústria. Ainda assim, nada de contrato. Mas pela primeira vez, alguém importante dizia: "Você tem talento, só precisa de uma chance." De volta a Milwaukee, Inglaterra, Ed lançou um EP de forma independente e um vídeo no YouTube viralizou. Uma música, uma câmera simples, ele sozinho com o violão. E de repente, milhões de visualizações. Em 2011, finalmente veio o contrato. Mas ainda assim, o preconceito não parou. A imprensa dizia que ele era alternativo demais, que não tinha o visual de popstar. Mas aí veio o álbum Mais, e o mundo não teve mais como ignorar. The Team explodiu nas rádios. Lego House, Give Me Love, uma sequência de sucessos que emocionavam pela simplicidade, pela verdade crua nas letras. Ed falava de dor, de rejeição, de amor não correspondido, coisas que todo mundo já sentiu, mas que poucos tiveram coragem de cantar daquele jeito. E aí veio o fenômeno. Hoje, Ed Sheeran tem bilhões de streams, seus álbuns quebraram recordes, seus shows esgotam estádios. Ele canta com Beyoncé, Taylor Swift, Eminem e foi chamado de o compositor mais influente da década. E o mais louco, ele ainda é o mesmo cara ruivo, de camiseta básica e tênis simples, nada de superprodução, nada de personagem, só ele, o violão, o Loop Station e o talento que o mundo tentou silenciar, mas falhou. Ed Sheeran provou que talento de verdade não precisa de aprovação da indústria e que às vezes ser diferente é justamente o que vai te levar mais longe. Antes de ser o embaixador do sertanejo, Gustavo Lima foi só mais um menino pobre tentando cantar no meio da dureza da vida. Nascido em Presidente Olegário, Minas Gerais, em 1989, seu nome de batismo é Nivaldo Batista Lima. Filho de um tratorista e de uma lavadeira,
Ele é o caçula de 7 irmãos. A infância foi marcada por escassez, fome e muita luta. Mas também por uma coisa que ninguém podia tirar dele: o sonho. Aos 9 anos, ele já tocava viola com os irmãos. Era autodidata. Aprendeu sozinho a tocar violão, guitarra, bateria, baixo, sanfona e a cantar. Com 13 anos, foi tentar a sorte em Brasília. Deu errado. Dormiu por 3 noites na rodoviária. Depois, viveu por 3 meses em um barraco de lona, montado com os irmãos sob um pé de manga. Teve dia que o cachê do show não dava nem para passagem de volta, mas ele não desistiu. Formou bandas, fez shows em bar, animou festa de escola e, mesmo ouvindo muitos nãos, foi juntando cada centavo até gravar o primeiro CD independente. Em 2009, veio o primeiro sopro de sucesso com Rosas, Versos e Vinhos, que bateu o primeiro lugar em rádio. E em 2011, a explosão, balada Tchê Tchererê, Tchê Tchê, virou febre nacional. A partir dali foi só ladeira acima. Vieram Gatinha Assanhada, Fui Fiel, A Gente Fez Amor, Bloqueado, e o nome Gustavo Lima virou sinônimo de sucesso. Em 2017, ele foi nomeado representante oficial da Festa do Peão de Barretos e nasceu ali o Embaixador. Mas ele não parou na música. Criou o Festival Boteco, que lota estádios no Brasil e até nos Estados Unidos. Fundou a gravadora Balada Music, investe em outros artistas, gere carreiras e criou um ecossistema completo de música e negócios. Hoje, Gustavo tem uma fazenda de 275 milhões de reais com aeroporto particular, mansão de 50 milhões de reais em Goiânia, jatos que somam centenas de milhões e até um iate de luxo que já foi do Roberto Carlos. Mas, acima de tudo, ele tem uma história que inspira quem já teve pouco, quem dormiu no chão, quem teve que cantar com fome. E mesmo assim, não parou de sonhar. E agora, depois de conhecer todas essas trajetórias, chegou a hora de refletir. Porque se até quem dormiu em barraco de lona chegou onde chegou, o que te impede de correr atrás do seu próprio palco? E aí, deu para sentir o peso dessas histórias? Tiaguinho, humilhado no Fama, virou bilionário da música brasileira. Hugo Henrique, descartado no reality. Hoje lota shows por todo o país. Thaís Barja, eliminada da TV, virou referência na cena eletrônica. Ed Sheeran, rejeitado por aparência e estilo, se tornou um dos maiores artistas do mundo. Esses nomes têm algo em comum. Todos ouviram não. Todos foram desacreditados. Todos passaram por vergonha, rejeição, humilhação. Mas nenhum deles desistiu. Sabe o que isso ensina pra gente? Que o mundo pode até tentar apagar seu brilho, mas ninguém tem o poder de cancelar o seu talento. Se você acredita em você, não importa quantas portas se fechem, uma hora a certa abre. Agora eu quero saber, qual dessas histórias mais te tocou? Você já passou por alguma situação parecida, onde todo mundo duvidou de você? Comenta aqui embaixo, porque eu vou estar lendo e respondendo geral. E claro, se esse vídeo te inspirou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo com histórias que emocionam, provocam e fazem a gente pensar. E no próximo episódio, você vai conhecer celebridades que perderam tudo e tiveram que recomeçar do zero. Prepare-se para mais uma dose de realidade sem filtro. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!